Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Páginas e Palavras. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Leite. Para quem conhece, permaneço como Felipe Leite. Pessoal, hoje nós vamos fazer um review sobre esta obra aqui do Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Eu tinha mostrado essa obra curtinha, tem cerca de 92 páginas. Deixa eu confirmar direitinho se está certa essa informação. Exatamente, 92 páginas. Porém, é um livro muito bom. Tem conselhos. Rainer deixa para o Capels, acredito que é essa a pronúncia. E eu listei 3 conselhos que eu acredito ser importantes, não só para poetas, escritores, mas para toda pessoa que faz uma arte, que tem dom de criar, de fazer arte. Para todo artista em si. Eu acreditei que essas 3 que eu selecionei seriam boas para falar um pouco sobre o livro de forma mais profunda, digamos assim. Porque o livro em si, apesar de ser um livro bem pequenininho, e que eu pensei que seria maior por ser várias cartas, ele não é tão voltado, digamos assim, ao público. Porque a ideia era ser somente cartas, não ia ser um livro de verdade. Capels, que é o jovem poeta que conversava com o Rilke através dessas cartas, foi quem transformou em um livro após a morte do Rilke. Então, vamos dizer que Rilke em nenhum momento estava focado em um público geral. Os conselhos dele era muito mais voltado para Capels em si. Apesar de que esses conselhos, como eu vou mostrar através dos 3 que eu selecionei, servir de alguma forma assim para outras pessoas fora desse ciclo íntimo entre Capels e Rilke. Porém, eu selecionei esses 3 porque eu acreditava ser os mais importantes para qualquer tipo de artista. Então vamos lá. O primeiro conselho é: volte-se para si mesmo, investigue o motivo que o impele a escrever. Todos os artistas, principalmente poetas e escritores, precisam, para manter viva a sua arte, ter um porquê. Essa é a ideia de Rilke, eu acredito nesse conselho. Porque a sua arte, ela tem que ser uma parte de você. E muito mais do que isso, no caso do poeta, ela tem que ter um motivo em si. Todo poeta escreve porque ele quer atingir um ponto. Vamos dizer que ele quer trazer reflexão, ele quer expor a beleza de um pôr do sol, ele quer expor a beleza da natureza, ele quer expor um sentimento humano, como a tristeza, a alegria ou a dor. Então, Rilke aconselha a Capels e a todos nós, de que quando formos fazer as nossas obras, seja qual for, como eu disse, você deve analisar o seu porquê, investigar dentro de si o porquê dessa obra. Por que você faz isso? E mais do que isso, eu lembro do caso, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, um músico clássico, que ele tinha certeza e a ideia de que toda música deveria remeter a Deus, deveria trazer glória a Deus. Tanto que no início das partituras de Sebastian Bach, ele colocava 2 J's assim, JJ, que significava Jesus Juva, que em latim significa Jesus ajuda. E esse era o jeito dele, era o porquê dele fazer aquela música. Porque ele acreditava que Jesus ajudou ele a fazer as suas obras e Jesus deu a ele esse dom. Sebastião Bach, por exemplo, tinha centenas e centenas de filhos. Então, com certeza, ele contava com a ajuda de Cristo para sustentá-los e para se manter. E não é diferente para nós. Todos nós, todos os artistas em qualquer área, seja pintor, seja cantor, seja um poeta, um escritor, ele precisa achar o seu porquê. E Rilke, ele vai mais fundo ainda nesse conselho, quando ele diz o seguinte: pense a si mesmo se o Senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa da sua madrugada: preciso escrever? O bom poeta, um escritor, ou qualquer tipo de artista, ele precisa responder a esta pergunta. Eu morreria, complementando
o que Hilke disse. Eu morreria se eu fosse proibido de cantar? Eu morreria se eu fosse proibido de escrever? Eu morreria se fosse proibido de fazer a minha arte? Você deve se perguntar a si próprio se a sua arte é feita para os outros e ela depende dos outros, ou se a sua arte, o seu poema, ela é feita porque se você não fizer, você se sentiria como um preso, ou um condenado, ou um morto, com algo dentro de você clamando para sair e não sai. Eu não sei vocês, eu tenho, vamos dizer assim, essa ânsia de ler e escrever, e quando eu não consigo colocar para fora, quando algo dentro de mim está pedindo para sair no sentido de escrita, é agoniante, é terrível. E lendo esse livro de Hilke, eu percebi que a minha arte e a sua, seja qual for, como eu disse, ela é independente de nós mesmos. Se você tem esse dom, seja da escrita, da pintura, do canto, seja qual for a sua arte, se você tem isso dentro de você e ela quer sair, se realmente isso é natural de você, ela vai clamar fortemente para sair. E aí, quando você fizer essa pergunta, eu preciso fazer isso, como o Rio que deixou aqui, para você que é escritor, você se pergunta numa hora silenciosa, em que um texto flui de dentro de você, grita de dentro de você, que quer sair, você responderia o quê? Eu preciso escrever? Ou, não, isso não é tão forte o suficiente a ponto de me levantar e escrever. Então, este é o primeiro conselho que Hilke deixa para nós. Se realmente você ama a sua obra, se realmente você é um artista, você não só quer fazer, você precisa fazer. Segundo conselho é: a paciência é tudo. Esse aqui é um conselho sensacional, serve para todos os tipos de artista, porque tudo que nós fazemos precisa de tempo, no sentido de arte, no sentido de criar. E a paciência, nesse mundo que vivemos agora, que é um mundo mais fast, né? Fast food, internet rápida, é tudo muito rápido, muito veloz. Comunicação rápida. Antigamente, se você quisesse conversar com um parente, um amigo, ou um amor distante, você mandava uma carta, demorava meses para chegar até a pessoa e meses até a pessoa mandar para você de volta uma resposta. Então, nossos antepassados tinham mais paciência porque eles eram obrigados. A vida era mais lenta, então isso era natural. O tempo de espera das coisas era natural, mas nós vivemos um tempo de velocidade acelerada, constantemente mais rápido, mais rápido, mais rápido, e isso afeta também a criação das nossas artes. Quando nós vamos fazer algo, seja em qualquer âmbito de criação, muitas vezes nós temos essa ânsia de terminar logo, de fazer rápido, e também, se você é perfeccionista, isso é uma luta, vamos dizer assim, mais dolorosa ainda, porque a perfeição vai ficar te cobrando que você tenha tempo para fazer as coisas, para analisar, para refletir, para buscar mais inspiração, seja qual for o tipo de obra que você está criando. E ao mesmo tempo, a falta de paciência vai te pedir para fazer isso rápido, para entregar isso logo. Então, Hilke vai dizer que, nesse segundo conselho, ele vai dizer assim: tudo está em deixar amadurecer e então dar à luz. Ele dá a ideia de um parto, né? Digamos assim, que quando você... E é muito interessante essa ideia, porque realmente quem trabalha, qualquer artista que trabalha com criação, que cria algo, ele tem isso de, como eu comentei um pouco atrás agora, de ter algo nascendo dentro de você, e aí essa coisa pede para sair, que é como, por exemplo, no caso do parto, quando dá o tempo, o bebê quer sair, não tem mais como segurar, você tem que fazer o parto. E a mesma coisa é com a obra, com a arte. Então, o que eu falo para você ter paciência, porque o tempo vai fazer a sua obra evoluir, crescer, até que chegar o tempo certo, você dará à luz. E aí vai ser algo sensacional, porque tudo que é feito
com as etapas de forma correta, início, meio e fim, fica perfeito. Por exemplo, se você começar uma série ou um filme onde você vê só o começo e depois você pula para o fim, o filme vai ser horrível, porque não tem sentido, você vai ficar perguntando por que isso aconteceu, por que isso é importante, por que aquela pessoa está ali, que muitas vezes não estava no começo do filme, porque você pulou o processo. A mesma coisa é na arte. Quando você começa algo, seja qual for o âmbito da sua arte, por exemplo, uma pintura. Eu sou uma pessoa que estou trabalhando essa questão de ser acelerado, de não ter paciência com as etapas. E eu sempre gostei de pintar e desenhar, e herdei uma filha, a minha primogênita ama pintar e desenhar, e a gente começou um projeto de sempre estar comprando quadros para a gente pintar e criar. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a respeito de pinturas, e eu vi que, sabe, para fazer as pinturas mais bonitas demora muito mais tempo. Tem pinturas que demoram meses para ser feito, anos. E aí eu tava vendo uma pintura que eu queria fazer de uma floresta, e eu falei, caramba, isso aqui vai demorar muito. E eu desanimei, assim, sabe? Foi aquele banho de água fria. E aí quando eu li esse texto de Hilke, eu falei, não, é preciso aprender a fazer as coisas, a criar coisas com o tempo, não contra o tempo. Porque se essa obra, ela é algo que precisa sair de mim, é algo que eu quero criar, ela precisa também ter o seu tempo, o seu processo para ser criado. Continuando esse conselho, Hilke vai dizer o seguinte: esperar com profunda humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza, só isso se chama viver artisticamente. Assim, para mim, que trabalho não, mas produzo na parte da escrita, seja poesias ou textos, para mim isso me pegou muito, de saber esperar e ter a humildade de controlar apenas o dia a dia mesmo. Eu não posso pular as etapas até o fim, porque isso vai atrapalhar a minha arte. Agora a gente tem a participação especial da minha pequena. Oi, aqui, ó. 2, ó, você tem o seu, mostra o seu. Aqui, ó, o microfone dela. Tá gravando. Então, vamos falar o terceiro conselho agora? Ó, qual é o terceiro conselho? Aqui, ó, lê comigo. A solidão é difícil, mas é boa. Peraí, deixa o papai falar. O papai tá falando sobre esse livro aqui, ó. Mostra o livro. Hilke vai tratar nesse terceiro conselho, e eu achei muito bom, e por isso que eu escolhi ele, de que a solidão, e a outra coisa também que eu vi que ia afetar as pessoas dessa nossa geração, assim como o meu caso de ansiedade com relação às coisas irem mais rápido, eu também tinha, hoje graças a Deus eu não tive, mas eu tinha no começo da minha adolescência um medo da solidão. E isso é normal para muitos adolescentes, eu acho, viu? Porque a gente sempre quer estar envolvido com todo mundo, ou envolvido em um grupo. Pode, neném, pode estar gravando. Envolvido em um grupo, até mesmo com pessoas que nós nem nos damos muito bem, mas apenas para não estarmos sozinhos. E aí Hilke vai dizer que se você é um artista, normalmente as coisas difíceis, elas... Peraí, meu amor. Ele vai dizer que a solidão é algo bom. E ele vai dizer que... Neném, por favor, paixão. Por favor, paixão. Aí ele vai dizer que tudo que é difícil é bom, que deve ser feito, justamente porque é difícil. Ele dá o exemplo do amor, por exemplo, que o amor é difícil, é uma coisa difícil, mas ainda assim nós não conseguimos deixar de amar, nós não conseguimos parar de amar, né? E vai lá então tomar um bebedeirão com a mamãe. Você consegue abrir ali? Tá. E a solidão não é diferente, ela é algo difícil, mas ela é boa. Eu li um livro sensacional sobre solidão, que é O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal. E ele mostra exatamente
isso que o Hilke está dizendo, mas de uma forma que eu acho que se tivesse colocado no livro do Hilke, ficaria perfeito, né? Nessa carta do Hilke ficaria perfeito, de que a maioria dos grandes artistas eram pessoas solitárias, ou tinham um momento de solidão, e esse momento de solidão era justamente o momento em que eles criavam. Michelangelo estava sozinho quando criava, Da Vinci era sozinho quando criava, e aí ele dá o exemplo de Jesus Cristo, onde ele passou muitos momentos sozinho, e o momento de solidão na cruz, que foi o momento mais importante de toda a história, principalmente da vida cristã, onde Cristo concluiu seu trabalho terreno e sozinho na cruz, apesar de ter uma multidão em volta dele, os curiosos, ou o povo em si, e até os discípulos, alguns discípulos, como João, Cristo estava sozinho. Então a solidão, ela é algo natural para a vida, e principalmente a vida artística, a vida da pessoa que cria. Quando eu falo artista, tá? Foge daquela figura tradicional que algumas pessoas têm em mente, que quando a gente fala artista, a gente pensa em ator de novela. Não, eu tô falando que qualquer pessoa que trabalha com a mente, criando algo e dá vida a poesias, a textos, seja o que for. Você pode ser uma pessoa que posta textos e meditações no Instagram. Você é um artista, você cria, você está criando algo. E principalmente nessa era de inteligência artificial, onde as pessoas estão deixando de pensar e criar, e estão deixando com que a inteligência artificial pense e crie por elas, este vídeo é muito importante. Este livro é muito importante. E aí Hilke conclui esse terceiro conselho dizendo o seguinte: é bom ser solitário, pois a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazermos. Enfim, pessoal, é difícil criar? É difícil. É difícil você pensar e trabalhar dentro do tempo que aquela sua criação exige? É difícil. É solitário? É solitário. Mas se você fez aquela pergunta para si próprio, se eu preciso fazer isso, se é algo que você sentiria como se estivesse preso ou morto caso fosse proibido de fazer, então faça. Esse foi o review sobre o livro de Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Deixo aqui para vocês a minha recomendação para que vocês leiam. É um livro muito bom. No finalzinho, eu nunca tinha lido livros dessa editora aqui, ó. A editora é essa daqui. No finalzinho tem, inclusive, também 2 páginas de outras obras que eles publicaram. Olha aqui. Não são todas Maria Rilke, mas são obras muito boas mesmo. Então também seria legal vocês darem uma olhada e verem outras obras que eles publicaram. Tá certo? Valeu, fique com Deus e até a próxima.